Olá, tudo bem? A unidade de emergência do Hospital das Clínicas criou recentemente o Núcleo de Experiência do Paciente. Este núcleo será responsável por acompanhar toda a jornada do paciente desde a entrada até a saída. O resultado dessa pesquisa, deste acompanhamento, certamente servirá para melhorar o atendimento de todos os pacientes. Eu vou conversar com o gerente deste núcleo, recentemente inaugurado na unidade de emergência, o Dr. Edgar Yannis. Dr. Edgar, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Marcos. Obrigado pelo convite. O que é a jornada do paciente na unidade de emergência? Existe uma máxima, de que todos nós ou somos, ou já fomos, ou seremos algum dia pacientes, Todos nós precisaremos de cuidado de saúde em algum momento. E quando a gente pensa numa unidade de emergência, é um momento muito crítico, em que a gente está muito vulnerável, quando algum familiar nosso ou a gente mesmo passa por uma situação de uma emergência. Então, essa jornada ao longo do tratamento de um paciente, desde a chegada na unidade até todo o seu tratamento e a volta para casa, tudo isso precisa ser muito bem cuidado para que o paciente possa ter o melhor resultado possível. E como que é percebido esse cuidado que esse paciente recebe é a experiência do paciente. E como é que será feita essa medição? Como é que o senhor vai acompanhar a entrada, o atendimento, o acolhimento, o atendimento até a saída? Como é que quais são as métricas desse processo? Então, um dos propósitos do núcleo, de experiência do paciente, é a gente cada vez mais qualificar a voz do paciente ao longo para a gente acompanhar como é que está sendo essa jornada do paciente, quais são os passos que estão influenciando essa percepção desse cuidado que é recebido. Então, existem pesquisas de satisfação que ajudam a gente a entender um pouco melhor. Os dados da ouvidoria também trazem informações a respeito de como é que esse paciente é cuidado, como é que esse cuidado é percebido, as dificuldades que acontecem, os elogios que acontecem, Tudo isso vai impactar essa experiência desse paciente, e é importante que a gente, como profissional de saúde, entenda o que traz valor para esse paciente ao longo da sua jornada de cuidado. Cada passo que acontece, o que faz com que esse paciente tenha um melhor resultado, e quais são as dificuldades que acontecem, como é que a gente pode minimizar essas dificuldades. Quais são na sua opinião, pela experiência que já tem, quais serão os principais desafios dessa jornada do Edgar à frente desse núcleo? Então, uma das coisas que é importante é que a gente precisa colocar o paciente como primeiro lugar, Todo o nosso propósito como profissional de saúde, o motivo de existir de uma instituição de saúde é poder permitir uma melhor saúde para os pacientes, Então, muitas vezes acontecem situações, que fazem com que a gente se perca um pouquinho desse objetivo, E é importante a gente engajar os colaboradores para que a gente volte a considerar a experiência do paciente o principal objetivo, O principal norte nas nossas tomadas de decisão e no redesenho dos processos de trabalho. Quando a gente fala em jornada do paciente, óbvio que muita gente aqui já ouviu falar na jornada do cliente, que é desde do momento em que o cliente entra na loja, como ele é atendido, como ele é recebido, a venda, o recebimento do material. Tudo isso provoca lá uma melhora no atendimento na loja. Dentro do hospital, o senhor está falando que de vários ângulos vai medir a entrada, vai medir através da pesquisa de satisfação, do elogio, de eventuais histórias que possam acontecer ao longo desse atendimento de paciente X. Mas haverá o contato, por exemplo, da equipe do núcleo de experiência com o paciente, chamando ele para uma conversa, para saber como foi aquela relação dele com o hospital? Então, o núcleo de experiência do paciente tem esse papel justamente da gente poder trazer o paciente como parceiro, inclusive na busca de soluções para os problemas que acontecem na saúde. Você trouxe o exemplo aí em relação da indústria, como é que a indústria lida, como é que o comércio lida com o cliente. E a gente, quando lida com o paciente, também não é tão diferente. A gente entra com expectativas ali através daquele serviço que a gente está recebendo. E é muito importante a gente ouvir essas expectativas e alinhar essas expectativas ao longo da jornada do tratamento. O que é o melhor resultado possível, quais são as dificuldades que a gente pode ter ao longo do processo. Então, tudo isso tem que ser alinhado e a gente pode importar muitas das ferramentas que acontecem na jornada do cliente para a jornada do paciente também, mas também tem um olhar para a qualidade e segurança do paciente, para melhores desfechos clínicos, tudo isso dentro de um contexto da saúde. Doutor Edgar, o senhor é
tenho pós-graduação no Sírio-Libanês no pós-graduação em experiência do paciente e o cuidado centrado na pessoa. Isso, ou seja, exatamente. tudo voltado para o atendimento, o olhar para o indivíduo, ou homem ou mulher que estejam lá dentro da unidade de emergência. Como é, com essa experiência que o senhor já tem, qual será ou qual está sendo ou qual será a maior resistência para esse novo olhar? É importante a gente pensar, né, que a gente, na saúde, a gente está tratando de pessoas cuidando de pessoas, né? Então, é muito importante que a gente olhe para essa necessidade do paciente como norte, como prioridade, e ao mesmo tempo a gente também pense no profissional de saúde, né? Como é que é a sua condição de trabalho, como é que ele pode entregar o seu melhor ali no seu trabalho, né? Então, a gente tem que trabalhar tudo isso ao mesmo tempo, né? Para que o paciente possa receber uma boa experiência no seu tratamento, o profissional precisa ter condições de fazer isso, precisa se sentir bem também, né? Ter o que entregar, né? Da melhor maneira, estar engajado, estar motivado e entender o objetivo do tratamento do paciente também. Nos hospitais onde essa jornada já é aplicada, seja no Brasil ou fora do Brasil, que resultados foram apresentados depois do início? Então, assim, esse conceito, né, da experiência do paciente começou a surgir no início dos anos 2000, com hospitais, a Cleveland Clinic, que foi uma pioneira, né, em relação a trazer esse conceito da experiência do paciente, porque eles eram referência em excelência clínica, né? Tinham ótimos resultados clínicos, mas eles não eram conhecidos pelo calor humano ali, né? Pelo toque humano no cuidado, né? A empatia não era o forte, né? E isso foi uma coisa que começou a incomodar as pessoas ali, né? E isso mudou ali, começou a pensar na gestão da instituição, a trazer o paciente como prioridade, a empatia como um norte na mudança dos processos de trabalho. E a partir daí, várias mudanças foram começando a acontecer na cultura da instituição, né? Porque para a gente poder fazer com que o paciente perceba esse cuidado, esse calor humano, além dos cuidados técnicos, a gente precisa que todos os profissionais entendam essa necessidade. Então, todo mundo precisa respirar essa cultura de buscar o melhor resultado possível para o paciente. O senhor tem receio de que, na administração, na gerência desse núcleo, o senhor ouça aquela famosa frase, mas eu sempre fiz assim e deu certo? Sim, acho que é uma coisa que é muito comum a gente ver, né? Então, a gente precisa traçar estratégias de colaboração, né? Cada um, dentro do seu processo de trabalho, vai ter as suas dores, né? Quando a gente pergunta para o profissional, né? O que faz um bom dia de trabalho para você? Como é que quando você sente que você entrega tem um bom dia de trabalho, consegue ter bons resultados ali, né? Então, os profissionais vão ter pontos em comum ali, né? De que eles conseguem que o paciente tenha um bom resultado, que tenha sido bem assistido, que os seus esforços tenham sido bem aplicados, e às vezes a gente vai encontrar barreiras, né? Coisas que atrapalhem isso de acontecer, né? Então, quando a gente permite que o colaborador promova o seu trabalho da melhor maneira possível, automaticamente o paciente vai receber uma boa experiência. Então, a gente precisa pensar no melhor para o paciente não significa pensar em dar mais trabalho para o colaborador. A gente tem que pensar junto, né, para que a gente possa buscar melhores soluções. E quando o senhor fala em jornada da experiência do paciente, o acompanhante, o familiar também está incluso? Com certeza, né? A gente pensa na unidade de cuidado, o paciente, a família e os seus entes queridos, né? Que fazem parte de toda essa jornada e que, inclusive, precisam participar, né, desse entendimento da sua condição de saúde para poder cuidar bem dele depois, né? Principalmente o paciente que sai com algum tipo de necessidade, né? Depois de uma experiência de cuidado, né? O paciente muitas vezes sai com algum tipo de dependência física, né, psicológica, e que pode precisar de ajuda dessa família para poder ser reintegrado na sociedade, né? Então essa família precisa participar desse processo. Aqui uma provocação. Hoje nós estamos no mês de novembro de 2023. Hipoteticamente, o senhor poderia dar uma nota para o que o senhor conhece hoje da unidade de emergência sobre a experiência dessa jornada. Porque a jornada já existe, como o senhor mesmo disse. O que ela vai ser agora é sistematizada, ela vai ser acompanhada, ela vai ser registrada. Que nota o senhor daria hoje? Quando a gente pensa em experiência do paciente, a gente pode pensar nessa experiência do paciente através de várias lentes, né? Então, várias
aspectos do cuidado que a gente pode ver se a gente está mais ou menos maduro, né? Melhoria não tem teto, né? A gente sempre tem como melhorar, mas a gente pode saber onde a gente já tem pontos fortes, onde a gente tem pontos que a gente precisa de mais atenção, que a gente precisa de mais cuidado, né? Essa questão das métricas é um aspecto importante, porque sem medir a gente não sabe se a gente está melhorando ou não. Acho que a gente tem muito a trabalhar nesse sentido, né? De poder melhorar essa voz do paciente, de ter melhores métricas, né? Por outro lado, a gente tem uma equipe muito forte na unidade de emergência, e isso é muito bom, né? Para a gente poder avaliar o paciente na sua integralidade, né? Em todas as suas dimensões. Então, ter uma equipe multi completa, engajada, isso faz toda a diferença para poder promover uma melhor experiência para o paciente. Bom, já que o senhor não quis dar um número, eu vou então continuar na provocação. Sim. Daqui a um ano, qual é a situação que o senhor quer que a unidade de emergência esteja? O que eu gostaria é que a gente pudesse ter avanços em cada uma dessas áreas, né? Em poder promover maior qualidade e segurança, quer dizer, ter melhores desfechos clínicos, a gente poder ter uma menor mortalidade, ter o paciente tendo alta para casa mais funcional, né? Com a sua família treinada, a gente poder ter pacientes que percebam melhor esse cuidado recebido, né? Ter menos reclamações por tempo de espera, por algum tipo de dificuldade que tenha acontecido lá dentro da unidade de emergência, né? E a gente tem trabalhado muito essa questão do acesso, né? A gente tem tido bastante reclamação em relação à demora para começar a ser atendido lá, porque às vezes o paciente chega e não tem leito disponível, a gente trabalha com uma superlotação muito importante, né, dentro do sistema, então é importante que a gente possa ter maior agilidade e cuidar desse paciente que está esperando, às vezes que não teve como entrar ainda na unidade de emergência por uma questão de falta de leito. E reforçando o que o senhor acabou de dizer, que essa jornada de experiência do paciente não se refere só ao atendimento médico. De forma alguma, né? Todos nós somos a experiência do paciente, né? Cada ponto de contato, cada interação que acontece dentro da unidade vai influenciar nessa percepção do cuidado, né? E muitas vezes ela vai ser o determinante desse cuidado ao longo do tempo, né? Se o paciente tem uma primeira impressão ruim, é muito difícil da gente resgatar isso depois. Então é importante que ele já sinta acolhido desde o início. Agora, indo para o final aqui, o senhor falou da primeira impressão. Como é que eu posso, dentro dessa jornada, eu posso amenizar ou consertar essa primeira impressão ruim que um paciente pode fazer, ou um familiar possa ter? Isso é muito importante, que existem técnicas, né? Os profissionais de saúde são muito bem treinados em aspectos técnicos, né? De desenvolver habilidades técnicas, mas eles não são tão treinados em habilidades de comunicação. E essas habilidades aqui precisam ser treinadas nos profissionais para poder, inclusive, fazer isso que é resgate de serviço, né? A partir do momento que a gente pisa na bola, que a gente faz algo que chateia o paciente ou chateia a família, como que a gente pode resgatar essa relação de confiança e construir uma mudança daquele processo dali para frente, né? Inclusive, trazendo o paciente para poder pensar nas soluções para aquele tipo de dificuldade que ele está enfrentando. Então, acho que isso envolve treinamento de comunicação, e faz parte das ações do núcleo. Bom, o núcleo já começou. Sim, já começou. Já tem uma equipe formada. Já tem uma equipe formada, e o núcleo ele integra um comitê de experiência do paciente, né, que além das pessoas do núcleo, vão ter pessoas aí que são tomadoras de decisão, que são líderes, né, dentro da instituição, e que vão ajudar a fazer com que essas ações de melhoria para a experiência do paciente consigam chegar na beira-leito. E quando é que o senhor acha que os primeiros resultados poderão ser divulgados? Nós já estamos começando a fazer mudanças, né, principalmente focadas no acesso, né? Então, muitas mudanças já estão acontecendo, é importante a gente começar a sistematizar esse olhar para essa mudança, para que a mudança seja melhoria, senão a gente muda, mas não necessariamente para melhor, né? Então é importante que a gente comece a ver como é que está sendo para o trabalhador aquela mudança, né? Se está sendo favorável, se as dores estão diminuindo, se está sendo mais ágil o processo, e da mesma maneira para o paciente, para a família, se aquela mudança trouxe uma percepção de melhora, né, na assistência. Então a gente imagina que coisa de poucos meses ou semanas a gente consiga já perceber alguma melhora. Muito bem. Eu conversei aqui com o Dr. Edgar Yanes, que é o gerente do Núcleo de Experiência do Paciente, recentemente implantado na unidade de emergência do Hospital das Clínicas, para medir a jornada do paciente. Como ele mesmo reforça, a jornada já existe desde 1950 e pouco, 52, 56, quando o Hospital das Clínicas foi fundado lá onde é a unidade de emergência. O que agora esse grupo vai fazer é medir a experiência do paciente e, com os resultados dessa medição, fazer com que o atendimento seja cada dia melhor.
Tá certo, doutor? Muito obrigado. E eu espero que o senhor possa voltar daqui a alguns meses falando dos resultados apresentados pelo grupo. Será um prazer. E eu espero você no próximo programa. Até lá.